o Augusto, meu amigo, a cada dia que passa, fica mais distante da presidência do Corinthians, e eu tenho falado isso para vocês. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Corinthians está no mercado em busca de um novo goleiro. O Corinthians busca um novo goleiro no mercado da bola, é um goleiro experiente, já existe uma lista com alguns nomes, não foi aberta a negociação com nenhum goleiro, né? A ideia primeira é chegar a uma conclusão de quem será esse goleiro, né? Definir. Isso passa pelo quê? Um goleiro, se for um goleiro experiente que está desempregado, melhor ainda. Um goleiro que esteja desempregado, que o Corinthians só precise pagar os salários, enfim, esse interessa mais. Então vai ter que, o perfil vai ter que ser um goleiro, né, que tenha já uma experiência em clube grande, um goleiro que seja barato, não seja caro, e que esteja disposto a brigar pela posição e inicialmente ser reserva do Corinthians. Pode ser um goleiro que esteja numa situação hoje ruim na carreira, mas que o Corinthians venha acreditar. Pode ser um goleiro que esteja titular num time de menor expressão, que esteja disposto a sair de lá para ser reserva no Corinthians e lutar por um espaço e brigar com o Hugo pela posição, mas a ideia é trazer um goleiro experiente. É uma estratégia antiga no futebol. Eu lembro que eu cobri o Santos em 2006, se eu não me engano, 2007. O goleiro do Santos era o Fábio Costa e o Santos contratou o Sérgio. Então isso já é antigo. Acho que foi coisa do Vanderlei Luxemburgo. Ele trouxe o Sérgio, aquele goleiro que foi goleiro do Palmeiras, lembra? E ele foi lá ser reserva no Santos. Nem jogou, mas estava lá para orientar, se precisar, não sei se jogou, deve ter jogado alguma partida. Enfim, o Corinthians, por exemplo, teve muito tempo o Walter, que é um goleiro experiente também, não era um jovem goleiro, que ficou na reserva do Cássio. Estou tentando lembrar no Corinthians no passado, quando o Corinthians teve 2 goleiros experientes, claro, não vou ter que ir lá atrás, né? Em 1987, o Corinthians teve Valdir Pérez, Carlos, era muito goleiro bom, e o Ronaldo era o terceiro goleiro. Era Valdir Pérez e Carlos, os 2 experientes, e o Ronaldo, o terceiro goleiro. Enfim, isso é uma coisa já do futebol. Então, assim, isso está decidido, tá, gente? Isso está decidido. Isso é um furo do canal Café do Setorista. No meio do ano, vocês vão ver que o Corinthians vai para cima de um goleiro, tá? Vai para cima de um goleiro. Tem essa questão, pô, Samir, não podia usar os moleques da base? Não, eles não confiam. Eles acham que tem que ser um experiente. E tem outra coisa, porque eles não querem um da base. Presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Eles querem uma sombra. Eu acho isso bom. Sabe, pro goleiro titular não se acomodar? Eles não querem só um cara que quando o Hugo se machucar, ou se o Hugo for convocado para a seleção brasileira, que essa é a ideia. O Hugo chegar numa seleção brasileira, e aí você vai precisar de um goleiro para repor. Aí já entra um experiente, não tem problema. Eles querem uma sombra, pro cara não se acomodar, entendeu? Lembra que eu falei da lateral? O Mateuzinho. O Mateuzinho vai se acomodar. Por que não pode ser os jovens, tá? Porque eles não têm segurança em relação aos jovens. Eles não têm confiança nos jovens. Vamos lá, vamos às alturas
dos goleiros, né, do Corinthians. Aliás, hoje quem estava me mandando isso era o meu querido Bórcio, né? Um abraço, meu querido Bórcio. Então, assim, a altura dos goleiros do Corinthians, tá? Eu vou colocar até na tela para vocês. Donelli, tá? Qual a altura do Donelli? 1,89. Donellizinho. Tá aí, ó. Donellizinho, 1,89. Vamos para mais um aqui, vamos para mais um, tá? Deixa o Donelli aí, tá? Além do Donelli, qual que é o outro goleiro que o Corinthians tem? Felipe Longo, tá? Então o Felipe Longo vai ser o segundo. Felipe Longo Fernandes da Silva, 1,89. Quer dizer, o Felipe Longo não é longo, é a mesma altura do Donelli, tá? Felipe Longo tem a mesma altura do Donelli. Vocês estão me ouvindo? Goleiro Hugo Souza. Não, o Cauê. Desculpa, o Cauê. 1,92. Opa, o Cauê é mais alto. Então nós já temos aí, ó, Donelli, 1,89. Longo, 1,89. Cauê, 1,92. E agora nós vamos pro terceiro aqui. Carlos Eduardo Coutinho de Góes, o Cadu, 1,93. Não sei se vocês viram o lance do Cadu contra o Palmeiras, né? Fez um partidaço aí contra o Palmeiras, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, Donelli 1,89, o Felipe Longo 1,89, que é a bola da vez depois do Donelli, o Cauê 1,92 e o Cadu 1,93. Esse aqui, para mim, tem que ser o segundo goleiro do Corinthians. Alto, joga bem com os pés, fisicamente até lembra o Hugo Souza. É só você pegar e ver o jogo dele, Corinthians e Palmeiras, recentemente no Sub-20. Tecnicamente é o melhor, busca a bola no alto, enfim. Esse aqui tinha que ser o segundo goleiro do Corinthians. Agora, se o Corinthians quer contratar e quer um novo goleiro no mercado, um goleiro experiente, que esse seja o terceiro. Tá? E depois o Cauê. Trabalha com Cadu e Cauê. Felipe Longo e Donelli negocia, pô. Empresta. Entendeu? Empresta. Eu acho o Cauê muito inseguro, muito duvidoso também. Goleiro que pegador de pênalti, faz boas defesas, mas ele não é seguro. Tecnicamente, ele comete umas falhas terríveis. O Corinthians na base já perdeu alguns campeonatos por causa do Cauê. Por isso que eu acho o Cadu ainda o melhor. E o que eu sei de informação de treino desse menino aqui, que ele dava trabalho para Memphis e companhia lá. Tô falando o que me passam, né? Eu não tô ali no dia a dia do treino. Esses são os goleiros do Corinthians à altura, e eu coloquei para vocês aí. As contas de Augusto Melo estão reprovadas no Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Contas reprovadas, né, de Augusto Melo no primeiro ano de seu mandato, né? Ano de 2024. E então, gente, ó, resultado: 209 votos no total, 73, né, votaram contra a reprovação, e 103, né, votaram a favor da reprovação. 103 votaram, né, a favor da reprovação. 6 abstenções, tá? Contas reprovadas de Augusto Melo no primeiro ano de seu mandato, no ano de 2024. Meu amigo, 209 votos. Tá aí, ó, o resultado, já coloquei aí, inclusive, né? O pessoal pega essa, meu irmão, vocês são loucos, né? Pega essa, meu irmão. As contas de Augusto Melo estão reprovadas. Enfim, o Augusto Melo, gente, ele conseguiu fazer em um ano de mandato uma dívida que é de muitos clubes do futebol brasileiro, inclusive clubes grandes. É indefensável. Eu acho que tem que aparecer, né, gente nova, mas o que não pode acontecer é o Augusto Melo continuar fazendo o que está fazendo com o Corinthians, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que
O cara, por exemplo, qual é a dívida do São Paulo Futebol Clube? 900 milhões. A dívida do São Paulo é de 1 milhão. Qual mais clube que tem dívida de 900 milhões? Quem sabe aí, gente? Só pra gente fazer uma comparação. O cara não pode fazer isso com o Corinthians, não, velho. Cara, eu tô pegando leve com o Augusto. Essa é a verdade. Quem acompanha esse canal sabe. O Duílio reduziu as dívidas do Corinthians em 0,5%. Quem lembra disso? Eu ficava aqui batendo, só falava isso. 0,5%, é isso que você baixou a dívida? Eu ficava louco. O cara não aumentou a dívida do Corinthians, ele abaixou em 0,1% e eu batia nele todo dia por causa disso. Só isso? Aí aparece um maluco que fala que vai revolucionar o clube, que vai ser uma gestão profissional. Cara, o cara chegou, meu irmão, devendo favor para todo mundo. Tanto que fez aliança, sabe? Sabe, ó, vem aqui, não, vamos derrubar os caras e não sei o quê. E mete uma dívida. Digo, devendo favor de né, os caras apoiaram na campanha, vestiram camisa, foram lá, entendeu? É complicado, velho. É complicado. Aí o cara chega com uma ideia que vai revolucionar, pô, e mete no primeiro ano uma dívida que, por exemplo, é a do São Paulo. A dívida do São Paulo hoje, em relatório que ainda não será publicado pelo clube, o São Paulo calcula uma dívida de 968 milhões. Olha aí. O Augusto Melo conseguiu. O Augusto Melo conseguiu, no primeiro ano de mandato, igualar a dívida do São Paulo. Só isso ele aumentou a dívida do Corinthians. Cara, é uma vergonha, velho, que não tem tamanho. Agora é a gente aguardar, né, para saber, né, o que vai, né, acontecer com Augusto Melo. Cara, parece que colocaram, meu Deus, parece que colocaram os valores arrecadados pela torcida na campanha do Arena como receita no balanço do clube, para tentar ajudar. Olha o que fizeram, velho. Meu Deus do céu, hein? Cara, né? É o que a Lelê postou aqui, ó, né? Agora. Ó, vou ler aqui o Twitter da Lelê. Na moral, o cúmulo da picaretagem foi querer incluir os valores arrecadados pela torcida na campanha do Arena como receita no balanço do clube. Eu tive até que destacar em caixa alta, porque não existe maneira discreta de falar sobre isso. Absurdo, patético e vergonhoso. Rapaz, que loucura, hein, velho? Que loucura, meu, colocar no balanço como receita. Não dá, né, velho? Não dá. A dívida do Corinthians realmente aumenta bastante. Não sei o que fizeram com o clube, né? 3 bilhões de dívidas, né? 3 bilhões aí em dívidas do Corinthians, tá? Uma situação muito triste, né? Que vive o Sport Clube Corinthians Paulista. Agora, meu amigo, é o que resta, para mim, né? Minha opinião, Augusto tinha que ser afastado do cargo, tá? Tudo bem que é só minha opinião, porque o estatuto não prevê isso. O estatuto não ordena isso. Eu acho que isso ainda pode acontecer e isso vai ser feito por meio da legislação. Então a gente vai ter que aguardar, né, para saber o que vai acontecer, o resultado final disso tudo. Meu irmão, ele podia ter feito um ano na humildade, poderia não ter nem reduzido a dívida do clube, sabe? Mas não, né, velho? É vaidade, né? Vaidade, vaidade, né? O homem sempre cai na vaidade. Enfim, fora que o presidente do. Ó, em um ano, o cara aumentou a dívida em 830 milhões, que é praticamente a dívida de muito clube hoje. Ele conseguiu ser investigado pela polícia. Ele está sendo investigado. Ele é investigado. Pode ser indiciado. E jogar esse cara pro alto, hein? Revolucionou mesmo, né? O cara conseguiu em um ano 1 bilhão na dívida. O que acontece com o Augusto após a votação pode ser, né, que ocorra em um processo de impeachment, né? Contas reprovadas. Quem será que assume, hein? Essa é uma informação que eu não tenho se o Augusto cair, tá? Eu sei, assume o vice, né? Mas digo, quem vai ser o presidente do Corinthians até o final do ano que vem, se o Augusto cair, eu não sei.